Fala, meus amigos palmeirenses, uma ótima quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Está chegando o dia para a sua estreia na Copa do Mundo de Clubes. Estou trazendo um corte com as últimas informações diretamente dos Estados Unidos dessa preparação do Palmeiras. Paulinho está indo muito bem nos treinos. Será que vai estar 100% para o Mundial? Se inscreva no canal, deixa seu like e seu comentário e vamos aí para o vídeo. Antes tem a Gabriela Ribeiro, que acompanha o Palmeiras em Greensboro. Bem-vindo à redação, Gabi. Tudo bem, Barreto? Bom dia para você, para todo mundo que está ligado com a gente. Mais um dia de treinos do Palmeiras por aqui, mais um dia que a gente está acompanhando os trabalhos do técnico Abel Ferreira e hoje com delegação completa pela primeira vez. O Abel Ferreira hoje pôde contar com os jogadores que estavam na data FIFA, que chegaram na madrugada de ontem no avião da presidente Leila Pereira, junto com ela, a delegação, se juntaram à delegação e hoje já estavam aqui no gramado também. Não perderam tempo, não, fizeram pelo menos um reconhecimento de campo, correram em volta do gramado. São 8 jogadores que estavam faltando nessa delegação. 2 que estavam com a seleção sub-20, o Benedetti e o Luiz, e os demais jogadores, Gustavo Gomes, Piquerez, Facundo Torres, Richard Rios, Emiliano Martinez e Estevão. Os 6 também se apresentaram hoje por aqui, então agora sim o Palmeiras está com o elenco completo, está todo mundo disponível aí para essa preparação. Palmeiras que hoje já tem um treino muito intenso, viu? Tanto pela manhã como no período da tarde. Essa questão de fazer 2 sessões de treino tem sido aí um foco do técnico Abel Ferreira. Na verdade, alguns desses 2 treinos durante o dia são no gramado. Ontem, por exemplo, o treino da tarde foi no hotel, foi mais uma ativação ali entre os jogadores, mas hoje sim, hoje teve treino intenso aqui na manhã, a parte que a gente pôde acompanhar, e também tem treino no período da tarde, esse treino que vai ser fechado para a imprensa. E dessa parte do treino que a gente pôde acompanhar hoje pela manhã por aqui, deu para ver esse trabalho muito forte de movimentação e também de posse de bola do Palmeiras. Eles estavam trabalhando num campo reduzido. Quem comandou essa atividade principalmente foi o João Martins, um dos auxiliares do Abel Ferreira, mas o Abel também estava junto nesse trabalho, pedindo muita intensidade dos jogadores, dando indicações ali do que ele já quer em campo, e a gente já pode até começar a esboçar aí o que a gente pode ver do Palmeiras, porque o Abel Ferreira não tem nenhum jogador no departamento médico, tá todo mundo à disposição, inclusive há uma dúvida sempre sobre a condição física do Paulinho, se ele tem condições de jogo, e ele tá entre essas possibilidades sim de titulares para o jogo de domingo, então a gente começa a ver esse esboço aí da primeira escalação. Tem bastante treino ainda, como eu falei, tem treino amanhã, hoje à tarde, tem 2 treinos amanhã, um treino no sábado, mas a gente já pode começar a ver esse esqueleto do Palmeiras que vai estrear no domingo contra o Porto, Barreto. E um Palmeiras que tem a cara do time do segundo semestre, né? Bom, não tem nenhuma novidade. Se bem que para o time do segundo semestre, infelizmente tem que tirar o Estevão. O Estevão, mas não tem nenhuma novidade. O Palmeiras é um dos poucos times nessa Copa do Mundo que não apresenta nenhuma novidade no elenco para a disputa da Copa do Mundo e sequência da temporada. Os europeus, a gente entende, todos eles apresentam contratações, mas não porque visam o campeonato, a Copa do Mundo de Clubes. Né? É o momento. É o momento da janela. É a janela principal. Perfeito. Então você tem aí uma virada para a próxima temporada. Mas o Al-Ain, por exemplo, é o time que mais contratou e pensando realmente na Copa do Mundo. 8 contratações o Al-Ain fez. E isso mexe muito, traduz muito a expectativa também de outros clubes não europeus com relação à participação nessa Copa do Mundo. Então, a gente fala muito, como é que vai ser o cruzamento com os europeus? Gente, o cruzamento com os outros vai ser um cruzamento complicado também, porque os times... É o que me gera mais expectativa. É o que me gera mais expectativa, mais até do que o cruzamento com os europeus. Eu acho que tem mais fatores diferentes que podem surgir desses confrontos. Né? Agora, queria só destacar uma situação curiosa, né? O Palmeiras chegou completo, né? Mas a gente viu que... Não, perdão, o Flamengo chegou completo. O Fluminense está faltando integrar, né? Alguns jogadores. O Palmeiras chegou uma parte, depois chegou a segunda parte. Caramba, até na Copa do Mundo de Clubes a gente está sofrendo com esse calendário. Impressionante. Chega agora no F360, ao vivo lá dos Estados Unidos, acompanhando de perto os passos do Verdão, para trazer para a gente as informações do Palmeiras. Bom dia, Zupac, tudo bem?
Bom dia aos companheiros, bom dia ao fã de esportes. Aqui nos Estados Unidos são 9h30 da manhã, uma hora antes do horário de Brasília. E o Palmeiras vai começar daqui a pouquinho, daqui a meia hora, o seu terceiro dia de preparação para este Mundial de Clubes, claro, visando a estreia contra o Porto, domingo, 19 horas, horário de Brasília. E o treino de hoje, companheiros, dá para chamar de o treino mais importante até aqui desse começo de trabalho do Palmeiras, porque é o primeiro que o Abel vai ter elenco completo para trabalhar, né? Na madrugada de ontem, de ontem para hoje, madrugada de hoje, na verdade, chegaram os jogadores convocados que atuaram pela data FIFA, que estiveram à disposição dos seus técnicos na data FIFA. Eles vieram no avião particular da presidente do Palmeiras, a Leila buscou os convocados e os trouxe. Estou falando de Gustavo Gomes, que jogou 90 minutos contra o Brasil, Richard Rios, que jogou 90 minutos contra a Argentina, e aqueles que não jogaram, Estevão pelo Brasil e os uruguaios Facundo Torres, Joaquim Piquerez, que hoje inclusive vai dar entrevista coletiva depois do treino, e também o Emiliano Martínez. Essa turma representa mais da metade do time titular que o Abel costuma usar. Então dá para dizer, amigos, que a partir de hoje o Abel vai começar a preparar a equipe para o jogo de domingo contra o Porto. Pelo que a gente pôde observar nos dois primeiros treinos, conversando com o próprio Abel e com o pessoal do Palmeiras, o Abel tem enfatizado muito o trabalho de bola parada nesses primeiros dias, nessa primeira semana aqui nos Estados Unidos, porque ele sabe que isso pode resolver duelos, especialmente confronto contra o Porto, o duelo mais esperado dessa fase de grupos do Palmeiras, o duelo contra uma equipe europeia. O Palmeiras tem que manter o seu nível competitivo muito alto, isso tem sido trabalhado também pelo Abel, e aproveitar as oportunidades que talvez nem sejam tantas assim, né? Talvez menores do que nos jogos que o Palmeiras costuma disputar, para resolver os jogos, né? O Palmeiras entende que é um grupo para ele, se for forte como costuma ser, se classificar. Eu, particularmente, até acho que dá para ser primeiro, mas a missão do Palmeiras, em primeira instância, é se classificar. Dentro desses reforços que voltam, né, os jogadores que não treinaram ontem e anteontem, existem entre eles jogadores que brigam por vagas, né? E eu acho que essa é uma temática que daqui para frente vai ser presente no dia a dia do Palmeiras até a estreia contra o Porto. Porque, beleza, o Gomes, o Piquerez, esses caras são titulares absolutos, o Estevão. Agora, o Richard Rios tem disputado com o Evangelista, e eu até acho que o Rios tem vantagem. O Emiliano Martínez tem disputado com o Aníbal Moreno, e até acho que o Emiliano tem vantagem. E o Facundo Torres, que é um cara que o Abel gosta bastante, mas ele tem concorrência, né? Então eu acho que daqui até domingo a gente vai ver disputa por vaga até o Abel definir a equipe. No caso do Facundo, concorrência com o Paulinho, que não está 100% para jogar como titular, né? O Paulinho vem sentindo ainda, tem dores, falta de ritmo, mas claro que é uma peça importante. Eu vejo o Paulinho hoje como opção para banco de reservas, mas tem o Maurício. Maurício é um concorrente à altura para o Facundo. Na visão do Abel, o Facundo entrega mais tática e o Maurício entrega mais gols. Já são 7 gols na temporada. Aliás, é com o Maurício que falamos agora e ele vai passar um pouco para a gente a visão do elenco do Palmeiras sobre enfrentar um adversário europeu, o tamanho desta dificuldade e o quão pronto está o Palmeiras para enfrentar um adversário do nível do Porto, domingo, 19 horas, lá em New Jersey. Sim, a gente sabe que enfrentar time europeu é sempre muito complicado, é um pouco diferente do que a gente encontra no Brasil, né? Mas também depende muito do campo, né? A gente vê a estrutura que a gente está podendo treinar aqui, é um campo espetacular que deixa o jogo muito mais rápido, um jogo mais dinâmico. Isso nos deixa em muito alerta, mas eu acho que a gente está trabalhando bem, está estudando bem a equipe adversária também para poder fazer um grande jogo. Então, ainda não deu tempo para ver muito das equipes assim, né? Antes, quando a gente estava no Brasil, a gente não conseguia acompanhar justamente pelo nosso calendário, que a gente estava sempre jogo a jogo ali. Como sempre o professor nos fala, temos que ir jogo a jogo, não adianta a gente pensar no terceiro jogo ou no segundo jogo sem passar pelo primeiro. Então eu acho que semana a semana ali, dias a dias, a gente vai estudando a equipe adversária para poder representar o Palmeiras da melhor forma possível. Olha, a gente sabe que o frio na barriga, independente do jogo, a gente sempre tem. É claro que em jogos mais importantes isso aparece muito mais, mas como o professor sempre nos fala ali, a gente sabe que a gente está indo para jogar futebol. É claro que é um jogo a mais, mas é um grande campeonato, então a gente tem que estar ciente do que a gente vai fazer dentro de campo, e isso nos dá mais confiança e tranquilidade para poder superar essa ansiedade. Obviamente que podemos esperar dificuldades, obviamente que é uma competição grande, por isso são aqui os melhores clubes mundialmente,
e esperamos cada um com as suas características que representam cada equipa e em torno disso dar o nosso melhor para conseguirmos as vitórias. La verdad, muy contentos de poder estar acá. Creo que es un privilegio y un orgullo estar representando los colores de Porto en un torneo tan importante de esta magnitud. Además que es la primera edición de este torneo, así que ser parte, sin lugar a dudas, para nosotros es muy importante. Y bueno, también encontrarnos con toda la comunidad de deportistas que va a haber aquí en Nueva York. Para nosotros poder estar y conectar con ellos también va a ser algo muy lindo. Así que nada, venimos a competir y a dejar el escudo de Porto en lo más alto posible. Tá aí, palavras do Diogo Costa também, goleiro do Porto, e do Martim Anselmi, técnico do Porto. Curiosidade, Abel e amigos, o Maurício trabalhou com o Martim Anselmi, né? O Martim Anselmi era assistente do Miguel Ángel Ramírez, né? Ex-técnico do Del Valle, e eles trabalharam com o Maurício no Inter de Porto Alegre, no Internacional, e o Maurício disse que guarda boas recordações do Martim Anselmi, hoje técnico do Porto. Palmeiras treina 2 períodos hoje, tá? 11 da manhã, horário de Brasília, e 5 da tarde, horário de Brasília, os 2 treinos do Abel nesta quarta-feira, Abel Neto. Obrigado, Gustavo Zupac, ao vivo lá dos Estados Unidos, acompanhando Essa é só a temperatura o Palmeiras. lá, tem uma ideia. Qual que é a temperatura aí, Zupac? Tá calor pelo jeito, não tá? Muita temperatura, amigo, muita temperatura. Ele não sabe nem medir. Aqui tá fazendo 10 graus agora há pouco. Tá quente pra Parabéns, caceta. Zupac, pelo calor aí. Valeu, Zupac. Valeu, Gabi, obrigado pelas informações. O Palmeiras, então, esperando esses reforços da data FIFA, né? Um time que não fez contratações para a Copa do Mundo de Clubes, mas tem já um time, um elenco muito equilibrado para isso, né? Sabe que vai perder o Estevão depois disso, e aí sim talvez seja a hora de pensar em encorpar e reforçar o elenco com uma perda tão relevante quanto a desse jogador que esteve, inclusive, na seleção brasileira do Ancelotti. Para analisar Palmeiras e Porto, a gente fala do mesmo nível de embate de Fluminense e Borussia, de Flamengo e Chelsea, ou o Porto está em outro patamar do futebol europeu para vocês? Está em outro patamar. Está em outro nível. Menor. Patamar menor, sim. Menor por conta do ano do Porto e por conta do que aconteceu no futebol português depois da morte do seu ex-presidente, o Pinto da Costa. O Porto hoje vive uma crise e não é um clube organizado como eu vivi lá atrás, como sempre o Porto foi. E para mim o Palmeiras tem totais condições de vencer o Porto. Totais. E na análise do jogo do Porto, é um jogo que tem muitos erros. O Porto erra demais. É um time que joga com ou 3 zagueiros, ou tem o Eustáquio, que é o volante que desce para fazer uma linha de 5, né? Forma quase um terceiro zagueiro ali, então aposta muito nos alas. Aí tem o PP, tem 2 atacantes atrás do centroavante. Esses 2 atacantes, geralmente, ou eles vêm buscar jogo, ou eles, às vezes, se transformam em pontas um pouco mais abertos. É uma dinâmica. O time, na teoria, faria muitas dinâmicas em campo para envolver o adversário. Só que ele é um time que acaba deixando muitos espaços. Tem uma fragilidade gigante para se defender. O Palmeiras é muito mais maduro, em termos de coletivos, muito mais maduro, muito mais organizado e com capacidade técnica para superar o Porto. Então, eu acredito na vitória do Palmeiras. Aliás, acho que o Palmeiras passa em primeiro aí nesse grupo. Para mim é o grupo mais acessível. Mais acessível e também muito acredito... Por conta disso, o nível do europeu faz muita diferença, claro. Né? Muitos falam o Inter Miami, tem o Messi, tem o Suárez, mas gente, é o Suárez e o Messi de 2025, não é o de 2010 não. Logicamente tem o Messi até de 2040 vai ser... Tem sempre que respeitar, mas se você olhar time por time, o Inter Miami perde na MLS para times que a gente não conhece. O Inter Miami, vale lembrar, está como convidado nessa Copa do Mundo. O Arley realmente eliminou alguns times e tal, mas o Palmeiras ele tem que se fazer valer o investimento que tem, jogadores que tem no elenco. Você tem o Estevão, você tem Paulinho, você tem Vitor Roque, você tem Felipe Anderson, você tem jogadores de grande qualidade técnica, tem um treinador que para mim é um dos melhores do futebol brasileiro há anos, né, dos anos que ele está no futebol brasileiro. Então, para mim, o embate do Palmeiras é para ver quem vai ser campeão nesse primeiro jogo. Vai ver quem vai ser o primeiro do grupo. Campeão do grupo. Campeão do grupo, né? Primeiro do grupo nesse primeiro jogo, porque o Palmeiras, para mim, joga tão bem ou melhor do que o Porto. E eu acho que até se a gente falar do quarteto ofensivo, né, Jéssica, você até listou os nomes. Felipe Anderson, estava no futebol europeu até outro dia, jogando pela Lazio numa liga relevante.
Vitor Roque, claro, bateu e voltou, mas foi uma contratação de peso feita pelo Barcelona. O Paulinho teve uma passagem na Bundesliga, né? Não como protagonista, mas também já foi um jogador que já figurou no futebol europeu. O Estevão está saindo para ir para o Chelsea, para um grande centro. Se a gente pegar esse quarteto, aí pode ter mudança. O Abel pode optar pelo Maurício, Facundo Torres também, que foi uma contratação, o próprio Veiga também. Mas se a gente pegar pelo menos essa parte ofensiva e fizer um raio-x que a gente gosta muito de fazer, que também vira meme muitas das vezes, o Porto desejaria ter um quarteto ofensivo como esse hoje. Desejaria. E, assim, o Palmeiras é mais uma equipe que tem muita força física no grupo. É um time que joga com muita intensidade. Por que eu falo sobre isso? Porque a maior dificuldade que os times brasileiros têm quando enfrentam equipes europeias é porque fisicamente o jogo é diferente. Porque a velocidade do jogo dos times brasileiros muitas vezes é abaixo da velocidade que os times europeus estão acostumados a jogar. Então, na dinâmica do jogo, o time brasileiro fica para trás. Claro que se a gente pegar e fizer um raio-x entre um time brasileiro e o time europeu, muitas vezes, como no grupo do Botafogo, a gente vai ver que os times europeus vão sair na frente, porque a gente está falando de europeus que têm a condição financeira de fazer a seleção de grandes jogadores do mundo inteiro e se reúnem na mesma equipe. O Brasil não tem condição de fazer isso, os times brasileiros daqui não têm condição de fazer isso. Ok, mas quando pega um adversário como o Porto, por exemplo, tecnicamente os jogadores ou se equivalem ou são melhores do que o adversário, os jogadores do Palmeiras melhores do que do Porto, e ainda assim é um time que joga com uma intensidade muito alta. E a gente reforça aqui, 5 temporadas que o Abel está lá? 4 temporadas? Desde o fim de 2020. Então há 4 temporadas a gente fala que o time do Abel Ferreira é uma equipe que se concentra na partida durante 90 minutos porque é mentalmente muito forte. Esse é outro ponto muito importante. E esse momento do Palmeiras, o Palmeiras vive um momento em que coletivamente a equipe se encaixou de novo. Então, coletivamente a equipe sabe tem que marcar bem e marca bem e sabe como fazer as conexões para o ataque. Então, eu coloco o Palmeiras como favorito dessa partida e acho que nos nomes no papel também tem um time melhor do que o do Porto. E como o elenco equilibrado pode ser importante para mudanças até durante a partida, né? A gente citou aqui alguns nomes, falei do Paulinho. O Paulinho hoje não é titular, até por conta da questão física. Ainda está em busca da forma ideal, do 100% fisicamente. Outros nomes que o Palmeiras tem, e não só no ataque. Se a gente pegar na parte dos dois volantes, acho que a gente tem também... O Palmeiras tem substitutos à altura. Acho que o Richard Rios tem... Grande nível. É um nível maior, mas, por exemplo, o Palmeiras trouxe o Lucas Evangelista, os dois volantes. Também jogou no futebol europeu. Sim, verdade. O Aníbal e o Emiliano. Nas laterais, talvez seja um desnível maior do Piquerez e tudo mais no lado esquerdo, mas o elenco como um todo é equilibrado também, né, Basta? Muito equilibrado. O Palmeiras ele é uma equipe equilibrada. Defensivamente, ofensivamente, tem soluções individuais, que também é importante a gente salientar que o Palmeiras tem equilíbrios, mas quando você precisa de um Estevão, um Paulinho, duelos individuais ganha esses tipos de jogos, né? E você tem jogadores que conseguem, numa sacada, tirar um drible, um chute de fora da área, tanto o Rafael Veiga também, o Maurício também. O próprio Richard Rios, que aparece muito na frente também. Então, a gente vê um Palmeiras, assim, como favorito desse grupo, favorito desse jogo. O Palmeiras tem totais condições de passar em primeiro, e aí vislumbrar o que vai acontecer. Logicamente é o que a gente está projetando. E o que a gente viu do Palmeiras na temporada. Eu acredito que o Palmeiras tem totais condições de vencer o Porto do PP, né? Que jogou no Grêmio, ex-Grêmio, atacante. A gente não sabe o que vem no Porto, assim. Sempre foi um clube que contratava muito bem, é uma porta de entrada dos sul-americanos também no futebol europeu. Sempre teve grandes jogadores, mas que no último ano passou por esse processo aí de saber hoje quem manda no Futebol Clube do Porto. E isso tem dado problemas dentro do campo. Logicamente, não chega como favorito para esse jogo. E vou trazer aqui agora uma matéria do GE.com falando sobre a situação de Paulinho após esse primeiro treino lá nos Estados Unidos. Palmeiras faz plano cauteloso para Paulinho antes da estreia nos Estados Unidos. Controle para não errar. Atacante tem tido atividades limitadas no campo, enquanto ainda trabalha para se livrar das dores após a cirurgia na canela no fim de 2024. A condição física de Paulinho tem sido tratada com ainda mais cautela pelo Palmeiras antes da estreia no Mundial. Um dos principais reforços do clube para a temporada ainda convive com dores na canela que operou no final do ano passado. Desde a sua estreia no dia 12 de abril, o camisa 10 fez 11 jogos, mas apenas um como titular quando foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo. Nisso ele fez um gol e 2 assistências nesse período.
O procedimento cirúrgico para a correção do problema não foi considerado um impeditivo para o Palmeiras investir 18 milhões no jogador, além das transferências de Patrick e Gabriel Menino. Com contrato até 29, o atacante de 24 anos é considerado uma das peças-chave do atual elenco e a interpretação do Verdão é que o procedimento não irá impactá-lo ao longo de sua passagem pelo clube. Além de não usá-lo por 90 minutos até agora, o técnico Abel Ferreira chegou a deixá-lo fora das convocações para alguns jogos e até de treinos no campo, como aconteceu em boa parte da semana passada. Há uma ênfase no trabalho com o jogador na parte interna da academia, tanto no pré quanto no pós-treino. Ele também realiza atividades fora do clube para ficar mais perto do seu ideal. Diante deste cenário, é difícil que um dos reforços mais badalados para a temporada de 25 esteja entre os titulares no jogo de domingo contra o Porto pelo Mundial de Clubes. Ainda assim, o camisa 10 se considera preparado para mostrar sua melhor versão com a camisa alviverde durante a competição. Abre aspas para Paulinho, buscando meu melhor nível, minha alta performance, para mostrar o melhor de mim para o torcedor do Palmeiras e para o futebol brasileiro. Fecha aspas. Pelo que diz aqui da matéria, tudo indica que ele não estará pronto para esse jogo contra o Porto, mas vamos ver se no jogo contra o Al Ahly ou até o Inter Miami se o jogador já vai estar 100%, né? Enfim, essas são as informações aí do vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!